ela vai ser atacada dentro da prisão, e ninguém vai conseguir impedir. Mas o pior não é isso. O pior é que ela já tinha sido avisada, e ignorou o aviso. Adriana está em silêncio naquele ambiente pesado do presídio. Um silêncio estranho, daqueles que não significam paz, significam perigo. Ela sente isso, mesmo sem ninguém dizer nada, como se os olhos ao redor dela estivessem observando mais do que deveriam. E estão. Em algum lugar daquele mesmo sistema frio e hostil, Zeni já está se movendo, sem pressa, sem dúvida, como alguém que sabe exatamente o que vai fazer. Enquanto isso, do lado de fora, Nívia observa tudo como se fosse um jogo, mas não qualquer jogo. Um jogo onde ela não pode perder. Ela não levanta a voz, ela não demonstra emoção, só fala uma frase, uma única frase que muda tudo. Agora é com você. E do outro lado da linha, Zeni apenas escuta, sem perguntar, sem hesitar, só aceita. E é aqui que tudo começa a desandar, porque Adriana ainda não sabe, mas já virou alvo. Um alvo que não foi escolhido por acaso. Foi calculado, planejado e preparado com calma. Nancy sente isso primeiro. Ela olha para Adriana de um jeito diferente naquele dia, mais sério, mais preocupado. E então ela se aproxima, baixa a voz e fala: "Você precisa tomar cuidado, não confia na Zeni." Silêncio. Adriana para por um segundo, como se aquela frase tivesse peso demais. E então ela responde: "Por quê? O que ela fez?" Nancy hesita. Esse é o problema. Ela não tem uma prova clara. Só sensação. Só intuição. Só medo. Mas às vezes, o medo é mais preciso do que qualquer prova. E aí vem o primeiro impacto. Nancy continua. Ela não está agindo sozinha. Essa frase muda o ar da cena. Porque agora não é só uma rivalidade. Não é só conflito. É algo maior. Algo coordenado. Adriana sente um frio na barriga, mas tenta disfarçar. Você está exagerando. Mas a voz dela já não tem certeza. E enquanto isso, em outro ponto da história, as peças também começam a se mover fora da prisão. Tom toma uma decisão que vai explodir tudo, e Otoniel descobre que ele aceitou um suborno. A discussão é imediata, alta, explosiva. Você vendeu sua própria dignidade. Mas Tom não recua. Ele já está preso demais nas próprias escolhas. E isso vai ter consequência direta em tudo, inclusive em Adriana. Mas ninguém percebe ainda. Ninguém conecta os pontos. E esse é o erro. Dentro da prisão, Adriana tenta seguir o dia normalmente. Mas nada é normal ali. Ela começa a perceber pequenas coisas. Olhares que desviam. Conversas que param quando ela se aproxima. Passos que seguem mais do que deveriam. Você já teve a sensação de estar sendo observado, mesmo sem ver ninguém? É exatamente isso que ela sente. E então vem o segundo aviso. Nancy volta. Mais urgente agora. Mais direta. Se ela se aproximar de você, não reage como sempre. Adriana franze a testa. Como assim? Nancy respira fundo. E responde. Porque dessa vez não vai ser só provocação. Mas antes que ela possa entender completamente o que isso significa, Zeni aparece pela primeira vez. De longe, só observando, sem dizer nada. E isso é o mais assustador, porque não há raiva no olhar dela. Não há pressa, só decisão. Adriana percebe o olhar, e por um instante, tudo para. O som, o movimento, até o próprio pensamento. E ela sente, alguma coisa está prestes a acontecer, mas ela não sabe o que, nem quando, nem como. E aí vem o primeiro microchoque da história, porque Nívia não está só observando. Ela está guiando, e o plano já está em andamento. Você acha que isso é exagero? Você acha que alguém realmente iria tão longe assim? Comenta aqui, você confiaria em alguém depois desse tipo de aviso? E agora vem o ponto mais importante dessa parte. Adriana está cercada, mas ainda não percebeu completamente. Porque o perigo não chega gritando. Ele chega silencioso, disfarçado, esperando o momento certo. E esse momento está muito perto. Muito mais perto do que ela imagina. E se você acha que isso já está tenso, espera o que vem agora na próxima parte. Porque o aviso acabou. E a ação vai começar. O aviso foi dado. Mas agora, já é tarde demais para voltar atrás. Porque o que estava escondido começou a se mover. E Adriana ainda não percebeu que está no centro de uma armadilha. Dentro do presídio, o clima muda de forma quase imperceptível. Não é um evento único. Não é uma briga. É algo pior. É uma sensação coletiva. Como se o ambiente inteiro estivesse esperando. Zeni continua circulando. Mas agora não é mais só observação. Ela está testando limites.
testando reações, testando o terreno. Cada passo dela parece calculado. Cada olhar parece uma contagem regressiva. E do lado de fora, Nive acompanha tudo com frieza absoluta. Ela não pergunta como está indo. Ela não precisa, porque ela já sabe o resultado que quer. E isso é o mais assustador. Ela pega o telefone mais uma vez, diz poucas palavras, agora prepara o final, e desliga. Sem emoção, sem dúvida. Mas o que ela não vê é que dentro da prisão, Nancy está ficando cada vez mais preocupada. E dessa vez ela não vai só avisar, ela vai insistir. Nancy encontra Adriana em um momento breve de pausa, e já chega diferente, mais firme, mais urgente. Eu não estou brincando com você. Adriana suspira. Você está assim desde cedo. O que está acontecendo? Nancy olha direto nos olhos dela e responde: isso não é coincidência. Ela está sendo guiada. Silêncio. Essa frase pesa, porque agora deixa de ser paranoia e vira padrão. Adriana engole seco. Guiada por quem? Nancy hesita, mas responde mesmo assim: alguém que não quer você viva em paz aqui dentro. E antes que Adriana possa reagir, um grito corta o ambiente. Nada grave, mas suficiente para desviar a atenção, suficiente para quebrar o foco. E isso também não é coincidência. Enquanto isso, fora dali, Otoniel enfrenta uma nova explosão de conflito. A verdade sobre o suborno de Tom começa a se espalhar, e isso divide tudo: família, lealdade, confiança. Tom agora está isolado, e sua decisão de impedir Helenice de visitar Adriana começa a parecer cada vez mais cruel. Mas ele não recua. Ele está encurralado. E pessoas encurraladas fazem coisas imprevisíveis. E no meio disso tudo, Pedro toma outra decisão, mais emocional, mais perigosa. Ele reafirma que ainda ama Adriana, mesmo sem contato, mesmo sem garantia, mesmo sem futuro. Você acha isso amor ou obsessão? Mas ninguém tem tempo de responder, porque dentro da prisão, o jogo acelera. Zeni finalmente se aproxima mais de Adriana, não de forma agressiva, não ainda. Ela escolhe o momento, escolhe o espaço, escolhe a vulnerabilidade. Adriana sente. Dessa vez, não é só impressão. Ela está perto, muito perto. Nancy tenta intervir com o olhar, mas não consegue chegar a tempo. O ambiente está cheio, movimento demais, distração demais. E é exatamente isso que foi planejado. Zeni passa por Adriana lentamente e sussurra uma frase curta, quase imperceptível, mas suficiente para congelar o corpo inteiro dela. Adriana vira o rosto, mas Zeni já está indo embora, como se nada tivesse acontecido. E aí vem o pior, porque agora Adriana sabe. Ela foi marcada, mas ainda não sabe o motivo. Ainda não sabe quem mandou. Ainda não sabe quando vai acontecer. E essa incerteza é o verdadeiro terror. Enquanto isso, do lado de fora, Nívia dá o próximo passo. Ela envia uma mensagem curta. Está pronto para a execução. E alguém responde: sim, agora não é mais plano, é ação. Dentro do presídio, Nancy tenta mais uma vez. Se ela encostar em você, você corre. Adriana respira fundo. Isso está ficando absurdo. Mas a voz dela já não tem força. E então acontece o primeiro contato direto. Zeni cruza o caminho dela novamente. Dessa vez mais perto, mais intencional. E tudo desacelera. O som some. As pessoas ao redor parecem distantes. E só sobra aquela tensão. Zeni olha diretamente para Adriana. E não desvia. E isso é o sinal. Mas o pior ainda não aconteceu. Só está começando. Comenta aqui. Você acha que Adriana deveria enfrentar ou fugir nesse momento? Porque a partir daqui, tudo muda de nível. E o que parecia controle, vai virar caos. E na próxima parte, o ataque deixa de ser ameaça. E vira realidade. O silêncio depois do ataque não é vazio. Ele pesa. Ele sufoca. Ele domina tudo. Adriana continua parada, segurando o próprio braço como se ainda pudesse sentir a pulseira ali. Como se, de alguma forma, aquilo pudesse voltar ao lugar. Mas não volta. Nunca volta. O ambiente ao redor parece seguir em frente, mas ela não segue. Os sons do presídio voltam aos poucos. Passos, portas metálicas, vozes distantes. Mas tudo chega deformado, como se viesse de outro mundo. Nancy finalmente chega mais perto. Dessa vez sem hesitar, sem olhar ao redor. Só foco, só urgência. Olha pra mim. A voz dela tenta trazer Adriana de volta, mas ela ainda está presa naquele segundo. Naquele instante em que tudo foi arrancado dela sem aviso. E isso não é sobre uma pulseira. É sobre o que ela representa. Segurança, memória,
identidade. E agora, tudo isso foi tirado em público. Sem defesa. Sem reação possível. Você já sentiu algo assim? Como se o mundo inteiro estivesse assistindo, e ninguém fizesse nada. É exatamente isso que está acontecendo ali. Nancy segura firme o braço dela. Você não pode ficar aqui assim. Mas Adriana ainda não responde. Porque algo dentro dela está mudando. Devagar, profundo, irreversível. Uma das detentas ao fundo sussurra algo. Outra ri baixo. Não de forma aberta, mas suficiente para Adriana sentir. Humilhação silenciosa. E isso piora tudo. Porque não foi só o ataque. Foi a exposição. Enquanto isso, Zeni já está longe o suficiente para parecer que nunca esteve lá. Mas o impacto que deixou continua vivo. Em cada olhar desviado. Em cada silêncio constrangedor. Em cada pessoa que viu, e não fez nada. E isso é o mais cruel. Ninguém impediu. Ninguém tentou. Mas alguém mandou. E essa ideia começa a crescer dentro de Adriana como uma chama lenta. Primeiro dúvida. Depois certeza. Do lado de fora, Nívia observa o retorno da mensagem. Executado. Ela não reage imediatamente. Só lê, respira. E finalmente entende que a engrenagem funcionou perfeitamente. Mas ela não quer só isso. Ela quer controle total. Ela ainda está inteira demais. A frase sai baixa, quase para si mesma. E então ela toma outra decisão. Prepare a segunda fase. Do outro lado, Zeni recebe a nova instrução. Ela não pergunta. Só lê. E um leve sorriso aparece no canto do rosto. Porque agora não é mais teste. É escalada. Dentro do presídio, Nancy percebe a mudança no ar. Mesmo sem saber exatamente o porquê. Ela sente. E isso a deixa mais tensa. Isso não acabou. Ela murmura para si mesma. Adriana finalmente começa a se mover. Devagar. Como alguém que voltou ao corpo depois de estar longe dele. Mas algo nela já não é o mesmo. Cada passo agora tem peso. Cada olhar que cruza com ela parece diferente. Mais frio. Mais calculado. Ela percebe uma coisa assustadora. As pessoas não estão só com medo dela. Estão com medo do que aconteceu com ela. E isso muda tudo. Porque medo não protege. Medo isola. Nancy tenta puxar Adriana de volta à realidade. Você precisa respirar. Você precisa pensar. Adriana finalmente fala. Baixo. Rasgado. Eu pensei que aqui dentro eu estaria segura, de alguma forma. Silêncio. Nancy não responde de imediato. Porque não existe resposta fácil para isso. Enquanto isso, fora dali, o caos continua se espalhando. Otoniel confronta Francesca novamente, e a tensão entre eles quase ultrapassa limites perigosos. Um quase beijo interrompido por culpa e medo. Mais uma relação quebrando no meio do caminho. Tom afunda mais. O suborno já não é segredo. E Otoniel decide cortar qualquer ligação restante. A confiança virou pó. Pedro, do lado de fora, tenta contato mais uma vez. Mas falha. E isso o corrói. Ele não entende como proteger alguém que já está tão longe. Dentro da prisão, Adriana começa a olhar para o chão com mais foco. Não é mais choque. É análise. Ela começa a juntar detalhes. O jeito como Zeni se moveu. O timing perfeito. O olhar distante de alguns internos. A ausência total de intervenção. Nada foi aleatório. Nancy observa isso com preocupação. Você está pensando demais nisso. Adriana responde sem olhar. Não, eu estou vendo demais agora. E nesse momento, algo muda de forma definitiva. Ela percebe o padrão. Não foi uma ação isolada. Foi coordenação. E pela primeira vez surge um nome na mente dela. Não dito. Não confirmado. Mas sentido. Nívia. Do lado de fora, Nívia fecha o telefone e observa a cidade como se já tivesse vencido outra etapa de um jogo invisível. Mas ela sabe. Adriana ainda não caiu. Só começou a entender. E isso pode ser perigoso. Dentro do presídio, Zeni volta a ser vista ao longe. Parada. Observando. Sem pressa. E quando encontra o olhar de Adriana desta vez, não desvia. Nem ela. Nem a vítima. É um reconhecimento silencioso. E isso muda o jogo de novo. Nancy percebe o exato instante em que isso acontece. E sussurra. Agora eles vão vir mais forte. Adriana não responde. Mas também não recua. Porque algo nela já não pertence ao medo. Pertence à consciência. E isso é só o começo da reação. Comenta aqui. Você acha que ela ainda consegue sair disso viva? Ou já é tarde demais? Porque agora o jogo não é mais surpresa. É estratégia. E quem está por trás ainda não mostrou tudo. E o próximo passo não é ataque. É apagamento.